no sentido de sempre, todo mundo que fala, olha que os historiadores destacam coisas lindíssimas feitas pelos brasileiros, pelo próprio Dom Pedro, né, que conseguiu fazer um país desse tamanho com uma única língua, um único idioma, conseguiu manter a unidade de tantas, hoje conhecidos como territórios, como Nordeste, Norte, quer dizer, isso naquela época, com as dificuldades daquela época, são feitos históricos, né, Claro. da mãe pátria. Mas só que a gente vê só desmoralização. Então, às vezes me passa pela cabeça que um governo como esse que a gente está hoje tendo foi quase que uma solicitação nossa. Aí surgem essas coisas que são as disparidades, as problemáticas existentes. Vamos dizer, tu comparou a pátria com a mãe. Então vai ter as coisas da família, os irmãos, as rivalidades, os níveis econômicos, a traição do pai, a traição da mãe, a morte do pai e da mãe, a morte disso, a morte daquilo. Quer dizer, a família, a micro-sociedade que é a família, tem as mesmas vicissitudes que a mãe pátria. A mãe pátria sofre o tempo todo guerras, dissensões, problemas, quer dizer, o que é microsocial passa para o macrosocial. Então, realmente, eu falei no ideal em relação à autoestima. Mas quem de nós teve esta vida tão maravilhosa, desde os 0 até os 15 anos, por exemplo, em que eu estou cheio de autoestima e garantias de toda a ordem? Quase impossível, né? Uhum. Então, no caso brasileiro, olha que a gente só... O Brasil é uma esculhambação, o brasileiro não é vagabundo, é uma baixa autoestima em todos os setores, impressionante. Os próprios empresários, eles olham para o resto do mundo e ficam babando. Parece que eles não se acham competentes, tem que entregar para os estrangeiros. É uma coisa meio tipo um mantra, né? Entrega para o estrangeiro que vai dar certo. É uma observação apenas que eu estou fazendo, né? Não, eu me lembrei de uma conferência americana, de empresários americanos, eu vi na Folha de São Paulo. Ela apresentava vamos examinar o Brasil no sentido de mão de obra, trabalho. Aí quando olharam as leis sociais, não dá, é país comunista. Não dá para trabalhar lá, isso aí é absurdo. Então, realmente, tu vê que o tempo todo a gente tem julgamentos, dependendo da situação, que são os mais variados e, às vezes, os mais absurdos. Geralmente de baixa autoestima, é para falar mal dos brasileiros, do Brasil, do empresário Isso brasileiro. Depois dessa tudo. reforma social do trabalho, né? Isso não é de antes, é de depois ainda. Até porque não tem segurança jurídica, né? Não. Que é sobre isso que ninguém fala. Mas muito empresário que tem 2 neurônios funcionando não vem para cá porque não tem segurança jurídica nenhuma. Dependendo da cabeça do juiz, ele muda a Constituição, muda as leis trabalhistas, as leis sociais, o sistema penal, o sistema tributário. O juiz muda o que ele quer. Então se tu vê isso aqui e olha para a Síria, por exemplo, que está em guerra há 6 anos, uma guerra intestina terrível, olha que país, qual é o orgulho de um sírio sobre o seu país hoje? O Iraque, o Irã, uma coisa assim, a Palestina, que estão assim o tempo todo sobre níveis de tensão incríveis, né? Então, realmente, cada país equivale a um núcleo microsocial familiar em que tem suas próprias crises, seus próprios problemas, e mesmo assim ainda sobra pessoas com um pouquinho de autoestima. Pois é, mas aí no coletivo a gente perde, né? E me lembrei agora não sei se foi o Mário
de Andrade, acho que foi ele que escreveu Macunaíma. Me parece que, de uma certa maneira, acaba descrevendo mesmo o brasileiro, né? Vai descrevendo bem como é a posição atual, a quantidade de brasileiros hoje querendo ir embora, né? E o herói sem caráter. É. Que é basicamente isso, né? Mas olha só, nós temos aqui um amigo que está dizendo que muito bom, gostei bastante, mas eu preciso saber do Dr. Maia. Peraí, deixa eu ver se eu entendo. Ah, tá, ela disse que está gostando bastante do nosso assunto, mas ela quer saber do Dr. Maia o seguinte: ela ganhou uma nova função na empresa. Agora está de férias. Ganhei uma nova função na empresa e passei a ganhar mais do que o meu marido. Desde o dia que eu cheguei em casa e falei isso, ele mudou. Ou sou eu que estou com mania de perseguição? Mas, na verdade, ele me esculacha todos os dias. Ele me chama de incompetente, diz que eu não sei cuidar de uma casa, como é que eu vou cuidar de uma empresa, e ironiza todo o tempo. E, sinceramente, eu não me lembro que ele fizesse isso antes da minha promoção. Eu acho que ele ficou com raiva de mim e não sei como agir. O que o senhor acha? É isso aí, ela toca no assunto que é um dos temas comuns sociais hoje, né? Por que a mulher sempre ganha 2/3 do que ganha o homem? 1/3 do que ganha o homem? Por que a mulher não é tão valorizada no trabalho no sentido de ordenado como é o homem? Isso é um tema atualíssimo, né? E como as mulheres estão ficando cada vez mais competentes no sentido de fazerem exatamente o que um homem faria, no sentido administrativo, de direção, de ideias, de criatividade, elas estão ganhando cada vez posições mais poderosas e isso refletido no salário. Então, ela realmente conseguiu isso por mérito próprio, capacidade própria, e absolutamente uma mulher que nesse nível saberia fazer tudo que é coisa da casa, se pudesse ou tivesse tempo, com a mesma perfeição que está fazendo lá fora. Então, na realidade, nós estamos frente a um machismo e a uma espécie de autoestima baixa desse marido, que em vez de usar o casamento para uma coisa assim de a dois, estamos a dois, tu está ganhando mais, eu posso até relaxar, porque agora me sinto mais protegido pelo teu ganho, e juntar as forças para crescer, ele está sofrendo de um machismo excessivo, que é uma das características masculinas mais problemáticas que ainda existe no nosso meio. Eu acho que ela tem que reagir tomando uma posição mais incisiva. Vem cá, mas tu está diferente comigo, porque eu estou crescendo, porque eu estou sendo valorizada lá fora, na minha firma, coisa assim. Ela que tem que tomar uma atitude mais incisiva, flagrá-lo disso. Se não der para flagrá-lo, usar um intermediário, e se não, dizer assim, olha aqui, vamos consultar um negócio de casal, quer dizer, uma terapia de casal, para ver quem tem razão e por que isso está acontecendo. Isso como última instância. Mas acho que ela primeiro deveria conversar com ele sobre essa modificação que eu acho que é um machismo muito forte nele. Né? Sim, mas aí eu vou ter que lhe fazer uma provocação. O que é um machista em excesso? Quer dizer que um machista de boa, tudo bem. É que aí entra o problema é esse, né? Os homens têm essa tradição machista e as mulheres, como estão se igualando, elas teriam que fazer exatamente essa provocação que tu fez comigo com o machismo deste homem próximo, né? Uhum. Eu tenho que me colocar, vem cá, mas nós não somos iguais, nós não temos poderes iguais, eu não tenho os mesmos direitos cívicos e sociais que tu.
Por que essa divergência, ou essa insatisfação, ou essa, vamos dizer, até vergonha de eu ganhar mais do que tu? Inveja. É uma inveja terrível isso. Ciúmes, inveja, por uma coisa boa, que ele deveria dizer, mas que beleza. Agora sim, a nossa família vai crescer mais economicamente porque tu está sendo valorizada e, portanto, eu, que sou teu marido. Sim. Coisa simples, né? Mas tu vê como é difícil. Ah, sim, pra gente, né, que está só em tese, é fácil. O problema de administrar internamente uma questão dessas, porque as reações das pessoas são inesperadas. E tu vê uma ação ligada a afetos negativos, absolutamente concorrentes negativamente com o sucesso do outro. Porque eu sou o homem, o marido, eu que tinha que ganhar mais. Então, olha aí, ó, como tu está deixando essa casa suja, isso aí. Quer dizer, começa a levantar coisas ridículas que o que vai acontecer com ela? Vai começar a perder a admiração por ele, né? Sim, e cada caso é um caso. Nós não podemos pensar um caso e dizer os homens são assim, as mulheres são assim, porque são reações, generalizar, né? Nunca, né? Mas, vamos dizer, mostruários a gente pode ter, né? Sim, a exceção confirma a regra, né? Então, Veja que temos aqui, várias mulheres provavelmente se enquadrariam na situação dela, de vários níveis e possibilidades, né? Críticas violentas, às vezes, e fazem tudo e são, de certa forma, vistas como propriedade, né? Historicamente, isso se repete, historicamente. Mas aqui temos um amigo que pede para não dizer o nome dele, né? Ele sempre faz isso tranquilamente, mas ele diz exatamente isso. Eu, pelo contrário, gostaria muito de ter uma companheira, não que eu quisesse que ela ganhasse mais do que eu, não é bem isso, mas eu não me importaria. Digo isso porque sou solteiro, tenho 42 anos, tenho uma filha que nasceu quando eu tinha 20 anos. Só que sair com uma mulher significa que eu vou ter que bancar tudo. Se eu não pagar tudo, eu não sou considerado. E isso cansa. Quando é que a mulher vai dividir as despesas com os homens? Olha, pessoalmente eu conheço várias que já fazem isso. Não, eu acho que isso também é uma coisa que está em evolução, mas ainda há uma espécie assim de linha meio romântica, assim, que o homem é o provedor, ele que sabe, ele que faz, ele que paga. Quer dizer, certas mulheres até se aproveitam disso num mau sentido. Eu posso até ter muito bem, mas eu quero a elegância do homem, que ele abra a porta do carro para mim, que ele puxe a cadeira, que ele pague a conta, que ele peça o prato mais caro, que ele abra uma champanhe, mas tudo por conta dele. Este é um homem bom, amoroso. Ora, aí ela está buscando no homem estimular este machismo que daqui a pouco ela mesma vai se queixar que está sofrendo. Então, realmente, tu vê como as pessoas são as mais variadas internamente, né? Tem mulheres que têm essa noção bem clara, não vamos dividir a conta, afinal de contas nós temos condições, e outras que, tendo condições, apelam para esse romantismo, em que o homem é machista, né? Ou não é machista, mas o provedor, o poderoso, o que tem, o que sabe e o que provê. Então tu vê como é tudo muito misturado, né? Pois é, significa que nós ainda estamos como se estivéssemos lá em 1920. É que essas misturas, então, a gente é misturado, né? São vivências as mais diversas. Tem mulheres que estão nos ouvindo e estão de acordo com pagar a conta. Tem mulheres que
Não, eu sou do romantismo. Se ele me valoriza,